professores, eu sou Marcão e eu sou professor de História e quero desejar aqui que vocês sejam todos bem-vindos a esse canal. Antes da gente começar a falar do assunto do vídeo, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Reforma Protestante, mas antes da gente começar a falar do assunto especificamente do vídeo, quero deixar aqui claro que eu espero sinceramente que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Espero que vocês estejam gostando das explicações que a gente traz para vocês. Quero que vocês saibam também que nesse canal aqui é tudo feito com muito boa vontade. A gente está fazendo esse trabalho aqui de gravar esses vídeos e colocar no canal. Como eu falei no vídeo anterior, não é por causa do coronavírus. A ideia de fazer o canal já era antiga, com um propósito de querer ajudar as pessoas. E eu espero sinceramente que vocês estejam gostando e que as informações e as explicações que a gente tem trazido que estejam sendo úteis para vocês, ok? Também deixar claro também que a gente, com a ideia de criar o canal, já era uma ideia antiga. O que a gente quer fazer com esse canal não é nenhum voo de galinha, né? Que você levanta o voo, já cai, já acabou. É fazer como um voo de uma águia. A gente quer levar esse canal longe por muito tempo, disponibilizando muito conteúdo, muitas explicações para vocês. Espero que esteja sendo útil, mais uma vez. Mas agora vamos ao assunto. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Para que a gente estude a Reforma Protestante, ela é uma coisa tão ampla, porque, na minha visão, o mais correto não é você dizer que existiu a Reforma Protestante, é você dizer que houveram várias reformas no cristianismo. Teve a Reforma do Lutero, a Reforma do Calvino, a Contra-Reforma Católica. Para simplificar, a gente pode falar aqui dessas três, simplificando, a gente pode falar dessas três. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: como a coisa é bem ampla e seriam várias reformas em vários lugares diferentes, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um panorama geral do que é que estava acontecendo e a gente vai falar especificamente da reforma do Lutero. Em outros vídeos aí, mais na frente, a gente fala da Contra-Reforma Católica, da Reforma do Calvino, da Reforma do Cristianismo na Inglaterra, que eu não tinha citado ainda. Então eu preferi deixar o vídeo mais curto e, ao mesmo tempo, falar especificamente de cada um desses pontos, ao invés de falar genericamente aqui sobre tudo e vocês acabarem confundindo, porque cada lugar tem suas características, suas particularidades. Então, só repetindo e a gente começa. Nesse vídeo aqui a gente vai dar um quadro geral de como é que estava a Igreja Católica na época e falar um pouquinho sobre a reforma que o Lutero fez na Alemanha. Vamos lá? Vamos estudar? Então, é o seguinte: quando a gente fala em reforma, ou reforma protestante, ou reforma da igreja, a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça é: peraí, se houve uma reforma da igreja, devia estar acontecendo algumas coisas na igreja que o pessoal não estava concordando, ou que não era unanimidade, que gerava polêmica. E a Igreja Católica naquela época, eu quero que vocês entendam que a Igreja Católica naquele período, ela estava muito misturada com a política. Eu falei até num dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui nesse canal: todas as vezes que você mistura política com religião, o resultado disso geralmente não é bom. Porque ou você tem uma denominação religiosa que se mete na política, ou você tem um político que traz para si características religiosas, ou se diz enviado de Deus, ou o escolhido de Deus para governar a nação, o país, as pessoas. E o resultado disso é manipulação em massa das pessoas. Então, sempre que você une política com religião, geralmente nunca dá certo. E a partir do momento que a Igreja Católica, que o cristianismo católico se unificou ali com o Império Romano, misturou política com religião, a igreja que antes era perseguida, para você ter ideia, os primeiros apóstolos foram jogados no Coliseu para ser comido pelos leões. Pedro, o apóstolo, foi colocado numa cruz de cabeça para baixo para morrer crucificado, de cabeça para baixo numa praia. Teve
primeiros cristãos aí que foram perseguidos, morreram pela fé que eles professavam. Então, era uma religião que era extremamente perseguida. Os primeiros cristãos, quando eles iam se encontrar, eles iam fazer seus encontros nas catacumbas, nos cemitérios à noite, porque o culto era proibido. Se eles fossem pegos, eles eram presos, julgados, condenados e mortos. Então, a igreja que antes era perseguida, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo e depois o cristianismo é declarado a religião oficial do Império Romano, a religião que antes era perseguida agora é a religião oficial, e aí todo mundo quer ser cristão. Todo mundo a maioria das pessoas não sabia nem o que era cristianismo. O imperador é cristão? Vamos ser cristão. Só que não entendiam bem disso, não entendiam o que era, não entendiam o que era esse negócio de cristianismo. Mas tudo bem. O pior aí, eu repito, é você ter unido as duas coisas. Então, o que acontece é que durante muito tempo do Império Romano, o cristianismo foi a religião oficial. Eu estou fazendo um panorama para você entender como é que a Igreja Católica chegou na situação que estava no século XV. Então, quando o Império Romano é destruído, os bárbaros herulos, comandados pelo imperador Odoacro, entram em Roma em 476 depois de Cristo, destroem a cidade, o Império Romano do Ocidente é destruído, conquistado pelos bárbaros. Todo mundo pensava, agora a Igreja Católica e o cristianismo vai deixar de existir. Os bárbaros não eram cristãos. Todo mundo pensava, os bárbaros destruíram Roma, eles vão destruir o cristianismo também. E não foi nada disso. Eles destruíram Roma politicamente, mas pouco a pouco, vários líderes bárbaros começaram a se converter ao cristianismo. Então perceba, o Império Romano foi destruído e o cristianismo, que era a religião do Império Romano, só cresceu, porque agora até os bárbaros se converteram, boa parte dos bárbaros se converteram ao cristianismo. Então a Igreja Católica ela ficou poderosa. Depois começaram a aparecer alguns reis, como no Império dos Francos, na França e por aí vai, onde hoje é a França e por aí vai. E com esses reis, o que foi feito ali foi uma aliança entre esses reis e a Igreja Católica. A Igreja Católica era colocada como religião oficial e tinha vários privilégios, e em troca, a Igreja Católica endossava, legitimava, apoiava o governo do rei. Então, muitas das vezes você ia fazer uma cerimônia ali de coroação, era o seguinte, o rei sentava numa cadeira, igual dessa que eu estou aqui, e qual é o maior símbolo de poder que um rei tem? É a coroa. A coroa é que é o símbolo do poder do rei. Significa que ali que ele está com poder sobre ele e ele manda na nação, manda nas pessoas. Então, quando o rei ia ser coroado, ele sentava na cadeira, no trono, o representante da igreja, o Papa, vinha com a coroa e colocava a coroa na cabeça dele. O que isso simbolizava? Que a Igreja Católica é que estava colocando ele como rei, que o cristianismo é que estava colocando ele como rei, que Deus é que estava colocando aquele rei para governar. Isso era bom para o rei e também era ruim. Era ruim porque ele ficava devendo favores à igreja. Aí qualquer coisa a igreja dizia, olha, a gente coroou, qualquer coisa a gente apoia outro aqui. Agora, era bom porque ao mesmo tempo, se foi Deus que colocou o cara para governar, quem é que vai se revoltar contra o cara? A mentalidade das pessoas na época era assim, se Deus colocou Marcão para ser rei, e eu me revolto contra Marcão, eu estou me revoltando contra Deus. Então, entende? Porque é tão complicado você unificar, você unir, misturar aqui, mesclar essas duas coisas, política e religião na mesma coisa. Geralmente não dá certo. Geralmente não dá. Não quer dizer que todas as vezes no futuro vai dar errado. Não estou dizendo que ao longo da história, a maioria das experiências assim não deu muito certo. Então, a Igreja Católica era poderosa, muito rica, porque recebia vários privilégios, cobrava ali o dízimo das pessoas, cobrava inclusive impostos dos reinos. Você tinha um rei com um território ali, um príncipe, e eles pagavam, davam presentes à igreja, e a igreja, por outro lado, ali lavava a mão deles também, apoiando para que a população seguisse, fosse obediente àquele rei, àquele príncipe e tal. Então, era um sentimento ali, uma relação de uma mão lava a outra. A igreja apoiava os reis para que as pessoas seguissem os reis, e os reis davam privilégios à igreja para que a igreja continuasse apoiando os reis, e o círculo seguia. Perdão.
Então, a Igreja Católica que chega no século XV é uma igreja onde você tinha a política misturada com a religião e onde era uma igreja extremamente poderosa. Você não precisa ser nem um gênio para você imaginar que as coisas iam se corromper aí. Óbvio, se você quer ser uma pessoa santa, você pode viver aqui em Penaforte em 2020, ou no Brasil em 2020, ou você pode ver lá no século XV, nessa mesma realidade que eu estou falando para vocês, e não se corromper. Mas boa parte dos padres, boa parte do pessoal da igreja ali acabaram se corrompendo, criando amor pela riqueza, amor pelo dinheiro. E é nesse período que apareceu a questão das indulgências. As indulgências foi a maior polêmica e a maior, vamos dizer assim, crítica que os reformadores faziam, porque você pensa bem o seguinte, o que eram as indulgências? As indulgências eram o seguinte, imagina que tem, vou usar eu mesmo como exemplo, imagina que tem eu sou Marcão, aí eu morri, aí o que acontece? Aí meus familiares, se fosse naquela época, eles iriam lá na Igreja Católica, eles iam dizer, olha, Marcão morreu, foi uma grande perda, um professor maravilhoso, mentira, deixa pra lá. Então, Marcão morreu, foi uma grande perda, e eu queria saber se ele foi para o céu ou foi para o inferno. O padre naquela época, ele ia dizer assim, olha, porque o pessoal da Igreja Católica acredita em céu, inferno e purgatório, que seria um lugar para você pagar um pouco os seus pecados, depois você vai para o céu. Então, o padre na época ia dizer, olha, eu acho que ele foi para o purgatório, e ele vai passar 10 anos no purgatório. Mas, se você comprar uma indulgência, que era um pedaço de papel, onde estava escrito que a minha alma sairia do purgatório e iria para o céu, você pagando aqui, comprando essa indulgência, a alma de Marcão nesse exato momento sai do purgatório e vai para o céu e ele para de sofrer. As pessoas há 500 anos atrás, quem é que não pagaria? Alguém que gostasse de mim de verdade, da minha família, onde é que não pagaria? Eu deixo até o exercício para você. Pensa bem, um parente seu morreu e o padre chega e diz um negócio desse, olha, você paga aqui R$200 e a alma do seu parente vai para o céu. Você paga porque você gosta, você quer ter conforto, você quer ter a garantia ali que seu parente está bem depois da morte. Então as indulgências, elas eram muito disseminadas, espalhadas ali e faziam muito sucesso por esses dois motivos. Um, pela ignorância das pessoas da época, e dois, porque elas eram muito apelativas. E esse dinheiro das indulgências ia para a Igreja Católica. A Igreja Católica ganhava muito com isso, pegava pregadores famosos, pessoas eloquentes que falavam bem e colocava, olha, vai lá, faz um discurso bem extravagante, que chame a atenção. Todo mundo ia lá e pagava e comprava as indulgências e ficava acreditando que as pessoas iam para o céu. Não estou dizendo que não ia, que não dá para saber, mas a gente percebe aqui que o interesse da Igreja Católica naquela época era o dinheiro. Ganhar, dinheiro. Outra preocupação era bem menor. Então, quando o Martinho Lutero se levanta na Alemanha, e ele era padre, o incrível é isso, né? Quando ele se levanta na Alemanha e ele começa a ver essas coisas, ele começa a se revoltar. E não era só isso, tinha a questão das indulgências, tinha a questão da prostituição dos padres, tinha a questão da corrupção. Então, a Igreja Católica naquela época, então, ela estava em boa parte corrompida em seus valores e nas atitudes dos seus membros. E o Martinho Lutero, eu vejo ele como alguém que queria fazer a coisa certa. Tanto que no início a ideia do Martinho Lutero não era vamos separar da igreja. O que o Martinho Lutero ingenuamente pensava era, olha, a igreja está cheia de erro, está acontecendo as indulgências estão erradas na opinião do Lutero. Então, o Lutero pensava, eu vou avisar as autoridades superiores da igreja, aos cardeais, ao Santo Padre, e eles, sabendo disso, vão corrigir os defeitos da igreja, e tudo vai continuar bem. Só que a Igreja Católica, naquela época, não lidava muito bem com crítica. Quando o Lutero começa a fazer alguns sermões criticando a igreja, isso pega muito mal. Até chegar ao dia 31 de outubro de 1517, que o Lutero vai na porta da catedral em Wittenberg e aprega lá as 95 teses, que eram 95, vamos dizer assim, eram 95 pontos que o Lutero discordava do que a igreja acreditava e fazia na época.
Aí você pode dizer, Marcão, mas eu vejo no livro, pregou as 95 teses na porta da catedral. E daí? É porque na época, quando você queria divulgar uma coisa, então, por exemplo, se eu quisesse vender, vamos dizer que eu quisesse vender minha casa, eu colocava lá na porta da igreja, todo mundo passava na frente da igreja e via, era tipo um local de divulgação ali de coisas importantes. Então eu colocaria lá, vendo minha casa, portanto. Então quando o Lutero bota lá, estava na cara que todo mundo ia ler. E a Igreja Católica teve aquilo como um desafio. Existem, para resumir a história, o Lutero foi chamado para se explicar. Se esperava que ele ia revogar tudo aquilo que ele disse, que ele ia pedir perdão. Ele não faz isso. A coisa vai se agravando, porque o Lutero ia, aí a Igreja Católica, nas suas sessões, a lei dizia o seguinte, olha, você tem que parar com isso, você tem que dizer que tudo que você está dizendo é errado. E o Lutero dizia, eu não vou dizer, a não ser que eu seja convencido que eu esteja errado. Aí ele voltava para a sua cidade natal e ele continuava dizendo as mesmas coisas. E o clima ia ficando tenso, a tensão ia aumentando entre o Lutero e as pessoas que acreditavam nele e a Igreja Católica, que era poderosíssima, gigante e tudo mais. O que acontece é que com Lutero foi diferente de pessoas que vieram antes. Não pense que não houveram homens antes do Lutero que também disseram coisas contra o que a Igreja Católica fazia. John Wycliffe, John Hus, vários outros se levantaram questionando ali o que estava acontecendo e propondo mudanças. Todos terminaram mortos, perseguidos e por aí vai. Naquela época era perigoso discordar da igreja, né? Com Lutero a coisa foi diferente porque o Lutero teve o apoio dos príncipes da Alemanha. Ou seja, o Lutero acabou tendo apoio político para fazer uma reforma religiosa. Olha as coisas se misturando aí de novo. Misturado do lado da Igreja Católica e misturado do lado do Lutero e dos protestantes. Então, os príncipes da Igreja Católica, os príncipes da Alemanha apoiaram o Lutero. E por que esses príncipes apoiaram o Lutero? Não é porque eles achavam que o Lutero era bonitinho, porque eles achavam que o Lutero estava realmente dizendo a verdade. Alguns talvez, mas eu posso dizer isso. A grande maioria dos príncipes alemães apoiaram o Lutero pensando no seu benefício próprio. A igreja era tão poderosa, a igreja era muito rica, a igreja era uma grande proprietária de terras, e os príncipes estavam passando por uma certa crise ali. No século XV está acontecendo a mudança do período ali senhorial, onde os príncipes mandavam e desmandavam e tinham muita gente ali os servindo, muita gente trabalhando em suas terras, num regime de servidão, para um regime ali que no futuro, muitos anos mais tarde, se transformaria no capitalismo, onde você trabalha e recebe um salário por trabalhar. Então, os príncipes, a gente pode dizer que eles estavam passando por uma certa crise econômica e eles cresceram o olho em cima das terras que a Igreja Católica possuía. O pensamento deles era o seguinte: Lutero, porque a partir de um certo ponto, quando Lutero é excomungado, aí a separação da Igreja Católica é inevitável. E aí os príncipes pensavam o seguinte: se o Lutero separa o povo aqui da região da Alemanha da Igreja Católica, a Igreja Católica vai perder as igrejas, vai perder suas terras aqui, e aí essas terras ficam para a gente. Então, os príncipes apoiaram Lutero com interesse, com olho gordo em cima das terras e das riquezas que a Igreja Católica possuía, que era gigante. A Igreja Católica era realmente muito rica e poderosa na época. Então, o que mudou do Lutero para as pessoas que criticavam a Igreja Católica antes é que o Lutero teve apoio político dos príncipes, que chegaram e protestaram perante o Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Como os príncipes protestaram, dizendo ali que o Lutero não devia ser preso, que o Lutero não deveria ser morto, que o Lutero deveria ser deixado em paz ali para pregar suas doutrinas, para estudar. Então, todos os seguidores ali dos príncipes e do Lutero passaram a ser chamados de protestantes. Essa é a origem do nome. Houve um tempo que o Lutero teve que ficar escondido num palácio, porque corria risco de pegarem ele e matarem o cara. Então, nesse tempo que ele ficou preso, ele fez uma grande contribuição para a língua alemã. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Lembrando que na época você lia a Bíblia em
latim. E a maioria das pessoas elas não entendiam muito bem aquilo que era dito nas missas. E, sabe, aquelas missas de 500 anos atrás, bem tradicional, que todo mundo ficava calado, aí o padre ia falando em latim, nome de Patri, le Filii, Spiritus Sancti, não sei o que, ninguém estava entendendo quase nada. E aí quando chegava na hora do amém, aí todo mundo dizia, amém, mas o entendimento mesmo não era tão grande. O que é que o Lutero fez? O Lutero queria que todo mundo lesse a Bíblia, ele traduz a Bíblia para o alemão, e aí com isso ele colaborou para o desenvolvimento da língua alemã, e as pessoas começam a ler mais. Mas para terminar esse vídeo, que eu falei que ia ser curto e ainda vai em 20 minutos, que é muita coisa para falar, a gente pode dizer que a reforma protestante ela se baseia em 5 pilares. Esses 5 pilares, eles são sola escritura, eu vou já explicar o que é cada um. Sola escritura, sola gratia, solos Christus, solo fide e solo Deo Gloria. Traduzindo aqui, eles acreditavam no seguinte: primeiro, sola escritura. Eles acreditavam que toda fonte de ensinamento ela estava só na Bíblia Sagrada. Que para você criar uma doutrina, os protestantes acreditavam nisso, que para você criar uma doutrina, ou aliás, ou para você ensinar uma doutrina, essa doutrina, esse ensinamento tinha que estar na Bíblia. Se a Bíblia estivesse dizendo que isso estava errado, não desse apoio a isso, você não podia pregar isso. Era uma contraposição à Igreja Católica que acreditava em concílios, que pegava o que o Papa dizia na época e colocava como doutrina. E os protestantes diziam, se está na Bíblia, deve ser seguido. Se não está na Bíblia, não deve ser seguido e ponto. Então, só a Escritura, somente a Escritura é fonte de inspiração. A outra coisa, solo fide, eles acreditavam, ou somente a fé, eles acreditavam que a salvação era somente através da fé, e a fé em Jesus Cristo. Lembrando que a Igreja Católica, na época, eu não sei bem como está hoje, mas a Igreja Católica na época, eles acreditavam que você podia se salvar pela fé em Deus, mas também pelas obras, pelas boas obras que você praticava, que faziam com que seus pecados, uma parte dos seus pecados fossem perdoados. Os reformadores, o Lutero e os seus seguidores, eles diziam que você só é salvo pela fé em Jesus, e que se não fosse a fé em Jesus, não adiantaria boas obras nenhuma, que não ia te salvar de jeito nenhum. Então, só a Escritura, somente a Escritura é fonte de inspiração, só a fé, ou só a fide, que a salvação ela vem através da fé somente. O outro, só os Cristos, eles acreditavam e diziam que somente Cristo era intermediador entre Deus e os homens, e aí nem os padres, nem os sacerdotes, nem a Virgem Maria, na opinião deles, não seria intermediador, coisa nenhuma. Os reformadores acreditavam que somente Cristo era o intermediador, era quem fazia essa ligação entre Deus e os homens. Então, só a Escritura, somente a Escritura é fonte de inspiração, só a fé, você é salvo pela fé, só os Cristos, que Cristo é o único mediador ali entre Deus e os homens. Outro pilar da reforma protestante era traduzindo para o português, era somente a Deus se deve dar glória. Ou seja, que toda glória que o ser humano pudesse dar, ou tudo que o ser humano fizesse, seria para glorificar a Deus. E aí, quando você chegava para os reformadores e dizia assim, me diz uma coisa, para que o ser humano existe? Para glorificar a Deus. E o que é que o ser humano deve fazer enquanto está vivendo na Terra? Glorificar a Deus. Então, você percebe que os reformadores, eles colocavam uma ênfase muito grande em Deus. Então, somente a Deus dá glória. Você devia viver uma vida para glorificar a Deus. Então, lembrando aqui dos 5 pilares. Sola fé, você era salvo somente pela fé. Sola graça, sola graça eu vou explicar agora. Sola fé, você era salvo somente pela fé e fé em Jesus Cristo. Solos Cristo, Cristo era o único mediador. Somente a Deus se deve dar glória, que o ser humano deve viver para glorificar a Deus. Solos Cristo, era que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens. Sola Escritura, era que toda fé, toda fonte de doutrina você deveria aprender
na Bíblia e em nenhum outro lugar mais. E por último, sola graça, que a graça, só explicando aqui rapidinho, a graça, na opinião dos reformadores, era o favor imerecido, benevolente e espontâneo de Deus para a humanidade. Eles podem dizer, o que é graça? Que eu não entendi ainda. Graça seria a ação de Deus em nos ajudar e nos salvar sem a gente merecer ser salvo. Graça seria isso. Então esses eram os 5 pilares da Reforma Protestante. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus da glória e somente a graça é que nos salva. E todos esses pilares eram atacando uma coisa da Igreja Católica que era praticada na época. Então, é por isso que eles entraram em choque e criou-se uma situação que não dava mais ali para ficarem dentro, os protestantes dentro da Igreja Católica, e acabou havendo a separação. Se essa separação da Igreja Católica foi boa, foi ruim, é um juízo de valor que é você que está vendo esse vídeo que tem que fazer. O fato é que causou uma divisão realmente ali no cristianismo, que segue até hoje. A Igreja Católica de um lado e as igrejas evangélicas e o movimento luterano original de outro. Todas as igrejas evangélicas de hoje em dia, aliás, todas não, mas quase todas, elas acabam vindo e sendo muito influenciadas por esse movimento do Martinho Lutero. Óbvio, outras vão ser mais influenciadas pelo João Calvino, que a gente vai ver no outro vídeo, mas o pontapé inicial aqui foi dado pelo Lutero. No final da Reforma, a Alemanha se aparta da Igreja Católica na religião, o Lutero, que era padre, se casa, os padres alemães abandonam o celibato e se casam também, e vão ter famílias, parecido com as famílias de pastores evangélicos de hoje em dia. Então, eu espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa falando aqui, explicando sobre a Reforma Protestante. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. E até mais. Um grande abraço para todos.